Graça e paz a todos. É um prazer estar aqui, né? Junto com os irmãos. Eu fiz parte também da primeira turma da Kairos. Entramos em 1988, né? Eu trabalhei 6 anos no Peru, 3 no México, 1 na Guatemala. 18 anos eu trabalhei no Senegal. E hoje eu vim, né? Há 4 anos atrás, em 2016, para fazer parte da equipe, para compor a equipe de servo, né, de servidores. Estou servindo o Senhor na área de formação, como diretora de treinamento, estou em São Paulo, aqui no Centro de Treinamento da Missão Kairos, o qual tem sido um celeiro, né, para o mundo e para as nações. E sabemos que os desafios, né, para me falar de treinamento, hoje nós estávamos fazendo uma estatística, né, desde 2016 até este ano, e nos surpreendeu que 50% das pessoas que foram treinadas depois da nossa vinda ao Brasil já estão no campo, e parte deles, de 2020, eles estão, 17 deles estão com segmento para o campo missionário. Então, nós queremos falar de pandemia também, treinamento, né? Assim como o pastor Fábio falou, em 2020, o mundo inteiro foi surpreendido por esse fenômeno, que não é um fenômeno novo, né? Pandemia na história da humanidade teve desde os tempos bíblicos, e agora eu creio firmemente que, como um prenúncio do sermão profético de Mateus 24, eu creio que nenhum cristão realmente que tem conhecimento da Bíblia pode ficar assustado ao ponto de perder sua paz, de perder o seu foco, de perder a sua visão com o que está acontecendo. Jesus já nos advertiu, advertiu os discípulos há 2000 e tantos anos atrás, e advertiu essa igreja, né, que ele chamou para servi-lo, que ele viria e que antes da sua vinda aconteceria todas essas coisas. Então, nós, como servos, fomos surpreendidos, como todo mundo. O impacto da pandemia a nível mundial, nós não ficamos isentos, e a nossa experiência foi que, por exemplo, no terceiro mês do primeiro semestre deste ano, dia 23 precisamente, para mim ficou muito marcado, porque nós estávamos aqui já em São Paulo, né? Com toda a logística para um treinamento, com tudo aquilo que os treinandos de 2016, 17, 18 passaram, só que com um diferencial. Nós tivemos, em 2016, nós tivemos 10 alunos. Em 2017, nós tivemos 12 alunos. Em 2018, nós tivemos 24 alunos. Em 2020, 32 alunos. Era uma classe significativa, eu creio que, se eu não me estou equivocada, depois de 17 anos ou menos, a Kairos não tinha um treinamento com uma turma tão grande, e essa pandemia nos agarrou, nos pegou de cheio, né? Porque nós já estávamos aqui dentro do centro de treinamento com 32 adultos, 5 crianças, 5 voluntários. Nós estávamos com alunos de 5 nacionalidades diferentes, preparados para começar um treinamento. E eu me lembro que o grande desafio para mim foi quando São Paulo, o governo começou a fechar todos os segmentos com o lockdown, que deixou São Paulo deserto, supermercado, hospitais e um montão de coisas. O acesso era muito mais restrito, e então nós nos fizemos a grande pergunta, não só eu, né? Deliberamos com o pastor João, e até eu me lembro que uma noite, conversando com ele, nós falamos o que fazer, avançamos ou retrocedemos? E uma das coisas que ficou marcado é que nós consultamos a turma, né, deste ano, que estava conosco já dentro do treinamento no terceiro mês, no segundo mês.
e todos falaram a uma só voz, com muita convicção da sua vocação, do seu chamado, falaram: nós não viemos aqui para voltar atrás. Nós não queremos voltar para nossas casas. E nem podia, porque Congonhas fechou, o Tietê também, né? Guarulhos também, aéreo e terrestre. Então, nós enfrentamos essa pandemia e algumas coisas nos marcaram dentro desse treinamento. O lockdown para nós, ele foi profundo porque nós não podíamos sair, os alunos não podíamos sair, e nós ficamos confinados aqui 5 meses. E o que eu posso ver com tudo isso? A nível mundial, nós sabemos que a economia no mundo inteiro, ela sofreu um impacto que trouxe muita depressão, muita frustração, desespero, trouxe um medo generalizado, não só nas pessoas que não são cristãos, que não são crentes. Esse medo, ele se abateu sobre a maioria dos cristãos. E nós sabíamos que isso podia trazer um retrocesso no que é a evangelização, no que é a logística do sustento, do preparo e do envio. Só o que nós experimentamos aqui, à luz de caminhos que tivemos que fazer, repensar, à luz das realidades que nos cercava, foi uma dependência completa e exclusiva de Deus. E o que eu posso dizer? Quando eu olho para trás, a Igreja do Senhor nunca trabalhou em contextos fáceis. O Evangelho nunca foi pregado no meio de festas, ou no meio de situações onde os cristãos tivessem extrema segurança, extrema provisão e extrema alegria todo o tempo. Quando nós olhamos no pós-ressurreição, se é que podemos chamar assim, de Lucas 24:50, o colegiado apostólico, na sua última reunião com Jesus na cidade de Betânia, esse apostolado, ele foi comissionado por Deus, a começar por Jesus, no poder do Espírito Santo em Jerusalém. Jerusalém só tinha 40 dias que tinha matado Jesus. Então, não era um ambiente seguro para começar a pregar. Então, nós vamos caminhando com o exemplo do que foi o nosso Senhor, para que eu tivesse paz e você, e a missão dele continuasse. Ele foi crucificado, ressuscitou e nos comissionou. Então, eu louvo a Deus, e eu anotei aqui algumas dos números que aconteceu nesse treinamento. Nesse treinamento, no meio dessa pandemia, com toda a restrição de saída, com toda a restrição de compra, nós tivemos aqui 42 pessoas durante 5 meses, almoçando, tomando café, fazendo break, fazendo lanche, e não faltou. Nós contabilizamos, queridos, para a glória de Deus, nós servimos 725 refeições durante esse tempo de pandemia. Nós tivemos 900 horas de aulas consecutivas. Nós realizamos 175 devocionais e 25 vigílias. Então, o que eu posso entender com isso, vendo a estatística, que 17% daquilo que foi treinado aqui já está encaminhando para o campo, é que nós estamos tendo maior oportunidade de nossas vidas com essa pandemia de levantar a luz do Senhor mais em cima do monte, na cidade edificada. Porque nós somos continuadores daquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Então, como igreja, como agência, como organização missionária, nós temos que repensar um caminho à luz dessa realidade, mas Deus não está limitado a isso, a formação não está limitado a isso, o treinamento não está limitado a isso, porque o Senhor disse: eu estou convosco todos os dias. O Senhor disse para os seus discípulos que não os abandonaria. E assim como ele foi no primeiro século, levando essas pessoas de maneira distinta, de maneira em perigo de morte, de perigo de naufrágio, em perigo de acidente, em perigo de espada, esse evangelho. Eu só estou falando isso aqui porque eles foram fiéis. Então, eu me sinto desafiada como mulher de Deus, como vocacionada, como chamada a estar dentro dessa instituição, a continuar.
porque a pandemia não parou e não pode parar. E uma das coisas que eu penso muito é que quando Jesus falou com os discípulos, falou com eles da seguinte maneira: como o Pai me enviou, eu vos envio. E no meio desse envio tem cruz, tem morte, tem pandemia, tem doença, tem tantas coisas, tem insegurança, mas nós vamos continuar. E nós louvamos a Deus e já desafiamos, né, que a nível mundial, esses irmãos que foram treinados, já tem segmentos para a Ásia, segmentos para a África, segmentos para a América Latina. E uma das coisas que mais me comoveu no treinamento foi cada um deles sair com a convicção de que não podem mais voltar. Eu creio que esse é o chamado da igreja. A nossa vida, ela só está segura se estiver no centro da vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua luz admirável. Seja no Brasil ou em qualquer parte da terra, como vocacionados de Deus, se morrermos, com ele vivemos, se vivermos, com ele morremos. Porque a pandemia não pôde, não vai e jamais parará a marcha da igreja, da formação, da vocação daqueles que foram chamados segundo Deus.